Olá! Em 1927, um artigo propôs uma ideia que, na época, soava quase radical. E se a gente parasse de tratar a luz numa fábrica como um mero custo, uma conta a ser paga, e começasse a enxergá-la como um fator de produção, tão calculável e otimizável quanto a matéria-prima ou as horas de trabalho? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na tese de R. Kruger e entender como ele, lá atrás, lançou as bases para o que hoje conhecemos como a ciência da iluminação industrial. Para a gente entender a dimensão da proposta, primeiro precisamos olhar para o problema. E essa imagem, ela fala por si só. Essa era a realidade de uma oficina no início do século XX. Pontos de luz isolados, sombras profundas que podiam facilmente esconder um perigo, e aquele ofuscamento constante que cansa a vista. Um ambiente assim não era só ineficiente, era genuinamente perigoso. É exatamente esse cenário que o Kruger se propôs a mudar. E aqui está a solução. É a mesma oficina, mas a transformação é gritante, não é? A luz agora é distribuída de forma homogênea, as sombras são suaves, a visibilidade é total. Esse contraste aqui não é uma questão de estética, é a prova viva, a materialização da tese central de Kruger. Então, vamos ao cerne da questão. O ponto crucial da argumentação de Kruger é a introdução de um conceito totalmente novo, Lichtwirtschaft. Numa tradução livre, a gente poderia chamar de economia da luz, ou gestão econômica da luz. A ideia dele era que a iluminação não deveria ser vista como um custo operacional inevitável, mas sim como um fator de produção que pode e deve ser calculado e otimizado. E isso representa uma virada de chave gigantesca. Pensa só. Até aquele momento, a engenharia da iluminação se preocupava basicamente em desenvolver fontes de luz mais eficientes, sair da tocha, ir para o gás, chegar na lâmpada incandescente. O que o Kruger faz é deslocar o foco. Ele diz, ok, a fonte de luz é importante, mas o que a gente faz com essa luz é o que realmente importa. Ele integra a luz à gestão econômica, à racionalização de todo o processo industrial. Certo, mas para transformar a iluminação em uma ciência de verdade, não bastava ter uma boa ideia. O Kruger sabia que precisava de fundamentos sólidos, de bases conceituais. Não era só uma questão de instalar mais lâmpadas. Era preciso entender a física por trás da luz e, talvez o mais importante, como é que o olho humano percebe essa luz. Vamos, então, mergulhar nesses conceitos. E como em toda boa investigação científica, ele começa pela pergunta mais elementar de todas, a base de tudo: o que de fato é a luz? A resposta para essa pergunta é o pilar de toda a metodologia de cálculo e de projeto que ele vai desenvolver em seguida. A resposta está no espectro eletromagnético. A luz que a gente consegue ver, o visível, é só uma fatia minúscula de uma gama imensa de energias. Uma faixa que vai desde as ondas de rádio, passa pelo micro-ondas, infravermelho, até chegar nos raios X e raios gama. O nosso olho funciona como um detector biológico sintonizado apenas para essa pequena janela. É a interação dessa energia com a nossa fisiologia que cria o que chamamos de visão. Para começar a medir isso de forma objetiva, a primeira métrica fundamental é a iluminação, que a gente mede em lux. Pense nela, de forma simples, como a quantidade de luz que chega, que incide sobre uma superfície. É uma medida puramente física da luz que atinge uma bancada de trabalho, por exemplo. Esse é o ponto de partida de qualquer cálculo luminotécnico. Mas a luz que chega não é necessariamente a luz que a gente vê. E é aí que entra a segunda métrica, a luminosidade. Ela mede a luz que é refletida por uma superfície e que chega aos nossos olhos. É isso que nosso cérebro interpreta como brilho. Um objeto só se torna visível porque ele reflete luz. Então, a luminosidade é a verdadeira ponte entre a física da iluminação e a experiência fisiológica da visão. Ok, com essa base teórica bem estabelecida, o Kruger conseguiu fazer algo brilhante: traduzir a ciência em ação. Ele pegou todo esse conhecimento e condensou em 3 princípios práticos, quase como regras de ouro para o projeto de um sistema de iluminação industrial que realmente funcione. O primeiro princípio parece o mais intuitivo de todos. Quanto melhor for a iluminação, melhor a gente consegue enxergar. Existe uma correlação direta. Níveis mais altos de iluminância e de luminosidade permitem que o olho humano consiga distinguir detalhes menores com mais facilidade e, principalmente, com mais rapidez. O segundo princípio é fascinante porque ele adiciona a variável
tempo à equação. Ele foca na velocidade de percepção. Num ambiente industrial cheio de máquinas em movimento, milissegundos fazem toda a diferença. E o Kruger destacou um fato fisiológico. Sob uma boa iluminação, o nosso olho literalmente processa as imagens mais rápido. Isso se traduz num tempo de reação menor, o que é um ganho gigantesco para a segurança e para a eficiência. E o terceiro princípio é um lembrete de que iluminação não é só sobre quantidade de luz, mas fundamentalmente sobre a qualidade. A direção da luz, as sombras que ela projeta, tudo isso é essencial para nossa percepção de profundidade, de forma, de textura. Sombras muito duras escondem perigos. A ausência total de sombras deixa o ambiente plano, difícil de se orientar. É preciso equilíbrio. Com base nesses 3 princípios, o Kruger analisa então diferentes sistemas. A iluminação direta, por exemplo, é a mais eficiente em termos de energia, mas cria sombras muito marcadas. A iluminação indireta e a semi-indireta, por outro lado, usam o teto e as paredes para refletir a luz, criando um efeito mais difuso, mais confortável. A escolha correta, ele diz, depende totalmente da tarefa que vai ser executada naquele local. E claro, Kruger também nos alertou sobre o que não fazer. E talvez o erro mais grave, mais comum, seja o ofuscamento, o famoso glare. Quando a fonte de luz atinge o nosso olho diretamente, a pupila se fecha por instinto. E aí acontece um paradoxo. Mesmo tendo mais luz no ambiente, a nossa capacidade de ver os detalhes na área de trabalho diminui drasticamente. A solução, como ele demonstra aqui, passa pelo projeto cuidadoso da luminária. A fonte de luz fica blindada, protegida do campo de visão direto do trabalhador. O facho de luz é direcionado exatamente para onde ele é necessário. Isso elimina o ofuscamento, aproveita melhor a luz e melhora tanto o conforto quanto a segurança. Muito bem, vimos a teoria, os princípios, os erros e os acertos. Mas a pergunta que não quer calar é: qual o impacto real disso, em números? É aqui que a tese de Kruger se consolida de vez. Vamos analisar os dados de produção e segurança que ele apresentou como prova empírica do seu argumento. E aqui estão eles, os dados concretos. Num estudo que ele cita sobre a inspeção de rolamentos de esferas, aumentar a iluminação de 70 para 182 lux gerou um salto de 8% na produção. Aumentando para 280 lux, o ganho chegou a 12,5%. Isso aqui não é mais teoria, é a prova de que luz não é despesa. É um investimento com retorno claro e totalmente mensurável. Agora, se o impacto na produção já é forte, o impacto na segurança é dramático. Dados oficiais da Alemanha de 1923, citados por Kruger, mostravam que 1 em cada 4 acidentes industriais no país estava ligado diretamente à iluminação inadequada. 1/4. Só esse dado estatístico já justificaria, por si só, qualquer investimento em um sistema de iluminação cientificamente projetado. E os ganhos não param por aí. Kruger ainda lista uma série de outros benefícios que vêm no pacote. Uma iluminação melhor leva a menos desperdício de material, melhora a disciplina geral no ambiente, facilita a limpeza e a manutenção da higiene e, claro, reduz de forma significativa a fadiga ocular e o cansaço dos trabalhadores ao final do dia. E, para concluir, nada melhor do que as próprias palavras de Kruger. Ele argumentava que a economia da luz não era um luxo, não era uma opção, era uma exigência dos esforços de racionalização industrial. E a pergunta que o trabalho dele nos deixa, quase um século depois, ainda ecoa com muita força. Será que hoje, em nossos escritórios e fábricas, nós estamos de fato tratando a luz com a seriedade científica e econômica que ela merece?